E aconteceu que naqueles dias uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E na hora de ver Saul que o negócio já está quase acabado, o que fez Saul? Se matou, caiu sobre sua espada. E depois está escrito na Bíblia, que no outro dia, quando voltaram os filisteus para o Monte Gilboé a ver o que aconteceu, eles encontraram o corpo do rei Saul, pegaram o corpo, trazeram lá, naquele monte que está lá em cima, que aí lá existia aquele muro da cidade antiga de Beit Shean, e está escrito, e apenduraram o corpo do rei Saul e cortaram a cabeça. E depois chegaram os de Israel, levaram e sepultaram o rei Saul. Essa é a primeira história, é o monte que está aqui. Tira o templo, não existe o templo. Este é o monte que está aqui, é o monte que está lá. E este, Jorge, tá, 1000 anos depois, chegam aqui e começaram a construir aqui uma cidade chamada Esquitópolis. ¿Sabe qué es en español jinetes? Aquellos que están montados sobre los caballos, o soldados sobre caballos. ¿Cómo se dice en portugués? Jinetes. Esquitópolis quer dizer a cidade dos jinetes. Mas aqui eu vou dar uma teoria um pouquinho diferente. Lógico, uma grande cidade grega romana. Mas eu vou dar rapidinho uma teoria rapidinha. Atenção, anfiteatro, teatro, ginásio, spa com piscina, uma rua, Cardo, bem grande, chamada Paládios, aqui. Depois, aqui, este lugar aqui, uma biblioteca. E outros falam biblioteca, e com todo respeito, por favor, biblioteca, e alguns falam que também prostíbulo. E depois, um templo para uma deusa, outra fonte da água no centro da cidade, depois um monumento grande, como toda a cidade romana, Roma, a Fontana de Trevi, e depois aqui para a direita, a rua Silvanus, que era a rua para fazer compras. Agora atenção, que é o mais importante. Os romanos, Decápolis, quantas cidades? 10. Mandavam aqui para descansar os soldados. Depois 6 meses, um ano, mandavam aqui. Isto era uma espécie de country club. Um club, sim. Chegavam aqui, ficavam 2 semanas. Nas 2 semanas, eles assistiam ao anfiteatro. Depois, podiam chegar ao teatro. E todos os dias, chegar aqui e fazer um pouquinho de ginástica. Entrar no spa, na sauna, fria, quente, morna, etc. Saindo, e depois de fazer massagem, manicure, pedicure, todo cabeleireiro, sim, para a biblioteca. Ou estudar. Um estudo bem profundo. Saindo do estudo, saindo de lá, da biblioteca, etc., chegava no templo da deusa. Um templo dedicado a uma das deusas dos gregos, dos romanos. E Jorge batizou a ela com o nome da deusa Perdonis. Por quê? Vai perdoar de todo o que fez na biblioteca. Tá bom? Foi no templo, foram a pedir por todo isso, e entraram e continuaram para aquela outra estrada, para fazer um pouquinho de compras, porque a mulher ficou em Roma e em outros lugares. Acabaram as 2 semanas de descanso e voltaram para cada um para a sua cidade, ou para a sua cidade, ou cidade nascidos. Pode ser? Pode ser. Na hora de ter aqui anfiteatro, teatro, ginásio, sauna, spa,
piscinas, bibliotecas, todo outro. Pode ser, certo? Então, uma das teorias, sim, que a cidade foi construída assim e foi, como se diz, batizada com o nome da cidade dos ginetes, Esquitópolis, mas também na outra teoria, quem quer pode, como se diz, aceitar. Beit Shean ou Esquitópolis. Então nós agora, o grupo de Israel vai com o grupo de Israel, meu grupo comigo, vamos visitar. Temos 1 hora para ver as ruínas. Os muros hoje quase não existem. O que sim esqueci de explicar, alguma coisa interessante. E o que acontece com a cidade? Ano 749 depois de Cristo, um dos piores e maiores terremotos em Israel. Porque lá, aquele Vale do Jordão, é região, zona sísmica. Um dos piores terremotos na região aqui. E esse terremoto fez que a cidade foi toda destruída. E vocês vão ver como as colunas caíram com o terremoto. Dá para ver quase todo o passeio que vamos fazer. Depois que chegaram aqui os gregos, depois os romanos e depois os bizantinos, os últimos que estiveram aqui foram os muçulmanos, no século VIII, até aquele terremoto, e acabou a história de Beit Shean. E quando começa outra vez? Século XX. Quando chegam aqui aqueles a pesquisar, os investigadores, arqueólogos, e eles têm ainda 20 anos para trabalhar aqui. Porque realmente esta era uma grande, grande cidade dos romanos. Aceitaram não a história da todo isto do country club, mas temos que também lembrar, Esquitópolis era uma das cidades dos romanos. Teatro, tem uma grande diferença, nós vamos falar ainda um pouco mais sobre teatro romano e grego em Cesareia. Se é original, certo, é original. A madeira já foram trocadas, mas os pilares eram originais. Teatro é onde que se fazia peças, onde se acontecia aqueles mesmos teatro mesmo, com quem conhece teatro. Anfiteatro era uma coisa muito diferente, onde acontecia outros eventos, lutas de gladiadores. Já foram para Roma? Já ouviram falar de Roma? Já alguém já foi? Já. Por acaso? Coliseu? Todo mundo já ouviu falar? É um anfiteatro, onde se fazia a luta de gladiadores. Então tinha 2 tipos de diversão. Ou tinha o teatro para ver cultura, ou tinha o anfiteatro para ver outro tipo de cultura. Mas era nesse mesmo lugar. Como que aqui é um pouco mais completo nessa forma, eu explico aqui, um pouco mais, isso eu explico um pouquinho mais em Cesareia. Primeiro, se tivesse só uma arquibancada, como tem nesse teatro, então teria uma parede do outro lado, onde estão os pilares, que não dava para ver depois a paisagem. Se tivesse 2, então teria 2 andares aquela mesma parede, ok? E na hora de fazer, ficavam aqui primeiro, antes ficavam as pessoas importantes, depois, quando começaram a tocar, também fazer comédia e começaram a tocar músicos, precisava de músico para acompanhar a peça, tiraram as pessoas importantes e elas sentavam, como de sempre, no começo. E ali vem uma outra palavra que nós vamos aprender algumas palavras que a gente sabe quais são, mas não sabemos a origem. E trouxeram os músicos e puseram nesse meio semicírculo para poder tocar. O semicírculo se chamava-se orquestra. Dali vem o nome da orquestra até os dias de hoje. A parede na frente chamava-se Skena, Skena Frons. Então quando a gente vai ver hoje a cena no teatro, na televisão, onde que não for, a gente vai ver a cena por causa daquele negócio. Agora imagine nesse mesmo lugar aqui, todo mundo chega e senta, vai ver a peça e na hora de entrar demora e na hora de sair demora. Se fosse só uma entrada, se entrar no ônibus 46, 45 pessoas demora, imagina chegar aqui quanto entravam em 1000 pessoas, mais ou menos. Uma entrada só, quanto demorava? Primeiro, o sistema que foi bolado desses foi no Coliseu. Dizendo que a gente entrou por uma entradinha pequena, né? E
Tem várias dessas entradas, como no estádio de futebol, como no teatro, entre os vários andares tem um corredor, depois tem as escadinhas pequenas, e essa entrada chamava-se vomitório. Vomitório. Então, quando entra e sai rápido, e vomitório. Entra e sai fácil, vomitório. Mas onde se fazia era parte da cultura romana. Nos tempos de Jesus, vamos lembrar que era também a cultura romana. Ou seja, se ele foi ou não no teatro, coisa interessante. Ou se ele ia não nesses mesmos lugares onde que o Jorge já disse, biblioteca ou não, biblioteca pode ser, mas não em questões de outra biblioteca de livro, pode ser que sim, mas teatro, anfiteatro, essas coisas, como que a maioria dos judeus não iam. Logicamente tinham judeus que participavam, mas na maioria não iam. Ele, como judeu, também não veio. Sim, nós imaginamos. Também não participava, mas se estava exposto a essa mesma cultura, com certeza, como estavam todas as pessoas naquele lado. Nos tempos, como que passava embaixo a água, tinha uma vassourinha amarrada lá embaixo, cada um depois de fazer pegava, lavava com a vassourinha, punha de volta na água até o próximo ser usado. É a mesma comunitário. Outras, essas daqui, chamavam-se decumanas, e sempre eram perpendiculares a outra do que era, ou seja, essa vai do leste ao oeste naqueles tempos. Então imagina que as pessoas agora, como disse ele, tem que aproveitar agora a rua da lojinha. Essas entradas, aqui uma lojinha, e as pessoas passando aqui, as túnicas, com o vinhozinho na mão, e vou comprar hoje. O tênis da Adidas, a sandália daqueles tempos romanos, e continuar. Mas também não era só. Primeiro deixaram aquele encanto dessa maneira, nós vamos aqui mais para frente, aqueles pilares, que estão falando lá. Eu acho que dá para ver que não só como a rua, mas atrás das lojinhas depois, era para manter um lugar muito grande, um lugar onde que muitos dos romanos, o que eles gostavam, era a sauna, o banho turco. Nós vamos ver uma réplica de uma hora de entrar na cidade, uma muito grande, e essa mesmo daqui também era grande, mas não tanto como a outra. Em frente das colunas, dá para se ver que tem como se fosse uma piscina, e era uma piscina, ok? Ou seja, eles gostavam muito da vida boa quando podiam, e nós vamos falar depois em Cesareia da boa vida que eles tinham enquanto você não era escravo. Quando você era escravo era outra coisa, mas como cidadão romano, uma maravilha. Ou seja, aqui tinha esse mesmo banho turco, a sauna. Esses pilares foram achados assim, fizeram a restauração do lugar, mas só para entender um pouquinho o tamanho do que eram aquelas construções enormes de uma cidade romana. E vamos lembrar que Jerusalém também passou a ser, em certa época, uma cidade romana. O rei Herodes, quando constrói, nós ainda vamos falar, constrói virados romanos. Muita coisa ele faz no estilo romano, ok? Essas colunas tem três, hoje se divide em três tipos de colunas. Tem as dores, iônicas e as corintas. Uma diferença entre uma de estilo que é bem lisa e é um pouco mais redondinha, e aí entre a outra que está lá deitada, que é muito mais trabalhada, chama na época dos coríntios, mas só um pouquinho. Essa pedacinho de metal que era na verdade de bronze, depois passava, tirava as impurezas, era como banho hoje, entendeu? Passava, tirava impureza, depois com o óleo, passava o óleo no corpo, tirava espinha, tirava a sobrancelha, fazia manicure. Como nos tempos de hoje vai no salão de beleza, relax no spa daqueles tempos, era o spa daqueles tempos. Mas só para os homens. Para os homens. E tinha aqueles tubos do ar ainda quente, ou seja, era mais um pedaço da sauna do banho turco daqueles tempos, do spa. Perguntavam se mulher entrava. Só.